Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da cura do menino epilético. Veja, Jesus estava lá, transfigurado, no Monte Tabor. E ao descer, encontra a humanidade desfigurada. Aquele menino epilético, oprimido pelo demônio, que não consegue ser libertado. Seus discípulos tentaram, mas nada conseguiram. Jesus então repreende a falta de fé. Vejam, é importante nós entendermos este conceito fundamental em todos os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos querem nos ensinar uma caminhada nas virtudes teologais. A fé é algo que pode ser grande ou que pode ser pequeno. A fé aumenta. E isso é importante nós recordarmos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas acha que a fé é uma realidade estática. Ou você tem ou você não tem e pronto, e acabou. Se você tem fé, isso já basta. Não. Existe sim a fé pequena. E a fé pequena é uma doença espiritual. Ou seja, nós precisamos fazer com que a nossa fé cresça para não sermos atrofiados. A fé é uma dinâmica, é uma realidade que deve crescer. Jesus, no fim do Evangelho, fala: se vocês tiverem a fé pequena, pequenina, como um grãozinho de mostarda, ela já terá uma eficácia desproporcional, né, que será capaz de arrancar as coisas e lançá-las ao mar. Veja, o que Jesus está dizendo para nós é que, vejam, a fé ela tem uma dinâmica. É verdade. Jesus, no capítulo 13 deste Evangelho de São Mateus, falou da semente de mostarda. Falou que o reino dos céus era como a semente de mostarda pequenina que cresce e se torna uma árvore frondosa, com aquela dinâmica que lhe é interior. Isto é uma comparação importante, porque a pequena semente de mostarda, ela deve, nesta dinâmica da fé, crescer, crescer, crescer cada vez mais. Mas é importante nós entendermos que, se você tem fé, ela já deve se dar sinal de vida, dar sinal de si no dia a dia. Veja, vamos ser bem concretos. Para você aumentar a sua fé, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir fé. E, portanto, na sua oração, no grau primeiro de oração, que é a oração vocal, você deve pedir a Deus que aumente a sua fé cada vez mais. Se você fizer isto várias vezes por dia, se você insistentemente pedir a Deus, confiantemente pedir a Deus, humildemente pedir a Deus fé e cada vez mais fé, pode ser que você não note na hora, pode ser que você diga assim: não está adiantando, não está acontecendo nada, mas persevere, continue. Ao longo de algumas semanas, você vai olhar para trás e vai começar a notar na sua vida uma diferença. Sim, porque as virtudes são assim, elas são como os dedos da mão, elas crescem todas juntas. Então, se a fé cresce, as outras virtudes crescem. Você olha para a sua vida e você começa a notar: eu estou ficando diferente. E você vai vendo sendo arrancadas aquelas montanhas de egoísmo e lançadas ao mar. Você vai vendo a diferença dentro de você. E humanidade desfigurada que você era, você começa a se transfigurar, ou melhor, a se configurar cada vez mais a Jesus. Por isso, não tenhamos medo de fazer essa experiência. Faça isso. Eu convido você, mas eu desafio você. Peça a fé. Peça humildemente, peça insistentemente, peça todos os dias, várias vezes por dia. Você vai começar a notar a diferença na sua vida. Pode ser que na hora que você reza você não vê diferença nenhuma. Mas se você fizer com o coração sincero, depois de algum tempo, olhando para trás, você vai dizer: eu mudei. O grão de mostarda tem uma potência maior do que eu imaginava. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.